Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, quarta-feira tivemos aí duas decepções, né? Tivemos vários jogos aí por campeonatos diversos e duas decepções: São Paulo e Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu nem chegar na próxima fase. Foi eliminado ali na primeira fase, fez um jogo, poderia ter passado, mas tinha que fazer um saldo de gols grande, até ganhou, mas não se classificou. Aí vai disputar lá um torneio que em Minas colocam, né, para os clubes do interiores que não se classificam, para não ficarem parados. Então o Cruzeiro deve disputar esse torneio aí, vai fazer um jogo, se ganhar faz outro. Pô, cara, é o Cruzeiro. E o outro é o São Paulo, que era dado pela imprensa paulista como favorito pelo time, pelo elenco e pelo futebol, principalmente, porque time e elenco o Palmeiras também tem. Mas não vem, o Palmeiras vem derrapando um pouco, o Luxemburgo vem mordendo a sua língua, porque de vez em quando ele fala uma quantidade de merda, uma quantidade de baboseira. É bom técnico, mas eu vou usar de vez em quando, vou ter que usar a grande palavra, a grande frase do filósofo Romário, né? Às vezes o Luxemburgo calado é um poeta. Então, o São Paulo era considerado o favorito e foi eliminado pelo Mirassol e está fora das semifinais. Mais um ano sem ganhar um título paulista. Já está fazendo tempo. Já saiu até uma charge aí, né? Que colocaram lá. Continuam em lockdown. É fogo. Então é sobre isso. Vou fazer um comentário aqui breve sobre São Paulo e Cruzeiro. Então eu peço aí a você, meu amigo torcedor do São Paulo, do Cruzeiro, que estão chateados, e do Brasil inteiro, né? Que também está vendo essa situação, porque já estamos na porta de começar o Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B para o Cruzeiro. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512. O WhatsApp é dividido por torcidas, torcida do Bahia, do Vitória, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, do Botafogo. Então você diz o seu nome, o clube que você torce, que eu te coloco no grupo do seu clube. Outro detalhe, faremos sorteios de brindes, né, dentro dos grupos do WhatsApp. Todo grupo do WhatsApp que atingir 100 integrantes, vai ser feito um sorteio. A princípio vai ser assim, quem atingir 100. Depois a gente vai vendo outras fórmulas de fazer sorteio. Mas a princípio os grupos que chegarem a 100 a gente vai fazer sorteio. O do Bahia já ultrapassou de 100 e vai ser feito um sorteio na sexta-feira. E para você ter mais chances nesses sorteios, seja membro do canal Resenha com Magalhães. Clique aqui, tem lá alguns valores, não são altos, são valores baixos. Seja membro, que se tornando membro você vai ter vantagens nesses sorteios. Então vamos lá, galera. São Paulo e Cruzeiro. É decepção? Cara, é decepção. É decepção. Mas são decepções diferentes, cara. São decepções diferentes. Vou começar com o Cruzeiro, tá? A torcida do Cruzeiro tá passando por um momento, cara, assim, eu não sou torcedor do Cruzeiro, cara. Pô, mas se eu fosse torcedor do Cruzeiro, cara, eu estaria, porra, bem amargurado, cara. Não teria certeza de nada. O cenário
que tá aparecendo do Cruzeiro na Série B não é um cenário muito alegre. Aí o basicão, que é o Campeonato Mineiro, porra, ele não consegue nem passar para outra fase. Cara, o cenário do Cruzeiro é tenebroso, filho. Aí tem um rombo financeiro, tem um problema financeiro monstro que quem está administrando tem que fazer isso aí. Tem uma queda financeira muito grande de renda. O Campeonato Brasileiro da Série B tem características bem diferentes do Campeonato Brasileiro da Série A. Tudo bem que o Campeonato Brasileiro vai começar de maneira diferente, porque vai começar sem torcida. Isso pode não, com certeza vai aliviar a pressão que o Cruzeiro vai sentir quando começar o Campeonato Brasileiro, porque não vai ter a torcida. Independente do que aconteça, a pressão vai ser do lado de fora, no CT, mas lá dentro, no campo, não vai ter a pressão da torcida. A torcida ajuda, tá? Mas de vez em quando a torcida também cobra muito e acaba dificultando, mas eu não vou falar que a torcida atrapalha, mas ela acaba dificultando mais o trabalho do jogador dentro do campo, porque fica uma torcida, queremos time de mercenários, queremos raça, ou seja, tem algumas coisas que podem atrapalhar. E num momento desse, é melhor ficar neutro. E um outro detalhe, já foi falado aí, eu não me lembro qual foi o treinador, não sei se foi o Ederson Moreira que falou, não me lembro qual foi o treinador que falou, que provavelmente o Cruzeiro vai iniciar a Série B mal, vai iniciar mal. Porra, cara, então você começa a olhar o cenário, o torcedor do Cruzeiro deve estar muito triste. Não vou aqui mais comentar sobre o que eu fiz algumas análises lá atrás, que parte da torcida do Cruzeiro apoiava tudo que a outra diretoria fazia. Isso tem que ser dito, né? Apoiava, batia palma. Aquele ladrão que saiu, que ainda levou 2 milhões, né, de rescisão de contrato, que roncava pra cacete. O Cruzeiro não vai ficar abaixo de ninguém. Eu faço tudo, eu faço loucuras para manter o Cruzeiro forte. Vocês estão lembrados? A torcida bateu palma. Não vamos ficar atrás do Palmeiras, não vamos ficar atrás do Atlético Mineiro, não vamos ficar atrás do Flamengo, não vamos ficar atrás do Cruzeiro. A gente vai continuar com o time top. Dane-se que o time ficasse todo enrolado. Teve parte da torcida que bateu palma. Aqui mesmo no canal, um monte de torcedor cruzeirense apoiou e criticou quando eu falei: abre o olho. Vocês estão entrando num buraco sem fundo. Mas me meteram o cacete. Eu não tinha bola de cristal, mas era muito claro o que estava acontecendo. Parte da torcida do Cruzeiro que eu não conseguia enxergar. Mas era claro. Mas eu não vou crucificar esses torcedores. E nem posso crucificar. Os caras escolheram um lado e acreditaram. Igual quando você vota. A grande maioria dos brasileiros, nas votações, quase sempre vota errado, porra. Vota por interesse. Sabe aquele tipo de governo que existia em Roma, né? De dar pão e dar festa, né? Pão e diversão, pão e festa. É o que muitos fazem. O que esse diretor do Cruzeiro fazia era isso. Era dar pão e festa. Vinha, roncava, falava bem do Cruzeiro, que vai montar um timaço, que paga os salários caros, pá, coisa e tal. A fórmula funcionou por um período, foram campeões da Copa do Brasil. Mas tinha que chegar um momento que ia ter. Aí foi comendo o boi com chifre e tudo. Chegou uma hora que o chifre rasgou a garganta e o Cruzeiro terminou onde terminou. E aonde está ainda? Porque no mínimo que tinha que acontecer era o Cruzeiro passar de fase, cara. É decepcionante. É decepcionante. Vai para uma Série B com uma outra característica. O Cruzeiro não está acostumado. Vai ter que se acostumar. Vai ter que se preparar.
Na Série B, eu acompanho muitos jogos de times que estão na Série B. Tem time da Série B muito qualificado e times que já estão acostumados a essa batida. O Cruzeiro não vai pegar campo lisinho o tempo inteiro. Então, essa desclassificação no Campeonato Mineiro é mais uma porrada que a torcida toma, cara. Na verdade, é consequência de um montão de coisa, cara. Rapaz, é decepcionante, mas a torcida do Cruzeiro nesse momento não pode abandonar, cara. Tem que ficar do lado, porque se a torcida ficar contra também, irmão, aí a coisa vai ficar muito pior. Tenho acreditado, não tem nada tão ruim que não piore, e não tem nada tão ruim que também dure para sempre, né, cara? Então o Cruzeiro tem que trabalhar, tem que lutar, colocar o pezinho no chão, os torcedores não viajarem na maionese, que o momento do Cruzeiro não é de gigantismo, o momento do Cruzeiro é de enxergar a realidade, e neste momento é uma coisa que eu não gosto, mas neste momento o Cruzeiro tem que pensar em fazer, quando começar o Brasileiro, é fazer pontos, não interessa como, jogando bonito, jogando feio, é fazer pontos. É fazer pontos. Ah, vai dar show? Não, tem que ganhar. Tem que ganhar. E tem que voltar para a Série A, cara. Tem que voltar para a Série A. Porque se o Cruzeiro continuar na Série B, a tendência de sair é mais complicado. Então, cara, é uma pena. O Cruzeiro ganhou, mas acabou não se classificando. Porque se classificando, dá mais uma rodagem, dá mais uma encorpada, dá uma respirada, cria mais uma estima, mas infelizmente o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro em todos os aspectos é muito complicado. Mas o Cruzeiro é multicampeão, é um gigante, tem que se reinventar, mas para isso precisa da torcida. Mas, vamos ser bem sinceros, é vergonhoso. E o pior, eu acho que o que mais está doendo no Cruzeiro, no cruzeirense, não é só o fato do Cruzeiro estar mal, é o fato do arquirrival, que é o Atlético Mineiro, tá contratando pra cacete e tá montando um time forte pra dedéu para disputar título do Campeonato Brasileiro. Então isso é o que tá doendo mais. Então essa situação do Atlético tá também numa outra situação, é bem complicado. Aí provavelmente em Minas ele está falando, o Atlético Mineiro está num patamar e o Cruzeiro no outro. Não estão no mesmo patamar. Isso é bem complicado. O futebol brasileiro tem algumas coisas que estão meio esquisitas. Exemplo, no Campeonato Gaúcho mesmo, a gente já sabe que na finalíssima do Campeonato Gaúcho já está o Caxias. E não teremos um Grenal na grande final para ver quem é o Campeonato Gaúcho. Porque o Caxias já está na final, porque foi campeão do primeiro turno, e vai disputar contra o campeão do segundo turno. Ou seja, não temos um Grenal na final. Aqui no Rio mesmo, tivemos os clubes que não chegaram nem à semifinal. O Vasco foi um desses. E agora falando do São Paulo. São Paulo não chegou à semifinal, parou nas quartas de final com o Mirassol. Eu vi o jogo. São Paulo criou muito, o Mirassol se defendeu bastante, mas marcou muito mal, muito mal. O São Paulo, na hora de marcar, ele afunilava assim, ó, e dava as laterais, por ali o Mirassol deitou e rolou. Criou bastante oportunidade, mas tem alguns jogadores que nitidamente estão muito abaixo. O Reinaldo está muito abaixo. O Daniel Alves insiste ali no meio de campo. Mas na boa. O Alexandre Pato ali, na minha concepção, ou é o Alexandre Pato, ou é o Pablo. Ou seja, o São Paulo mais uma vez decepciona a sua torcida. Porém,
O elenco, os jogadores que o São Paulo tem, meu amigo torcedor do São Paulo, não são ruins não, cara. O time do São Paulo não é ruim não, cara. Ah, será que é o Fernando Diniz? Cara, pode até ser. Eu gosto do estilo do Fernando Diniz. Ele tem um estilo ousado. Ele não conseguiu títulos, mas ele tem um estilo ousado. Ele tem uma forma de pensar o futebol que me agrada. Precisa de resultado, lógico. Mas que me agrada. Tem os pontos do esquema dele, principalmente a retomada, a volta para a defesa, que não me agrada muito, mas ele vai pegar com o tempo. Porém, você vê que algumas coisas no São Paulo, na minha visão, e por que eu tô falando de São Paulo e Cruzeiro junto? Porque algumas coisas do São Paulo tá acontecendo na mesma proporção do erro do Cruzeiro. Eu tô falando de dentro de campo, não tô nem falando de administração, tô falando de dentro de campo. Do que eu tô falando? Panelinha. Um dos grandes motivos que levou o Cruzeiro para a Série B foi a panelinha que foi feita dentro do Cruzeiro com alguns jogadores. Isso é nítido, isso é claro, todo mundo sabe. E no São Paulo também tem a panelinha do Daniel Alves. A impressão que se tem, eu não estou falando que a culpa é dele. Tá? Deixa eu explicar. Essa panela acaba dificultando, na minha visão, algumas decisões do Diniz. Eu duvido que esse tipo de situação que eu estou enxergando ia acontecer com o São Paulo. Duvido. Eu duvido que esse tipo de panela ia acontecer com o ex-treinador do Flamengo, Jorge Jesus. Duvido muito. Duvido muito. E com eu falei, acabei falando dois estrangeiros aqui. Acredito que essa panela também dificilmente aconteceu um pouco com o Vanderlei Luxemburgo, tá? Apesar de eu já ter falado, o Luxemburgo está mordendo a língua. Mas tem alguns treinadores que não ia se criar essa panela, ou iam criar a panela com o treinador. O treinador ia criar a panela dele, não uma panela e o treinador dali. Eu acho que essa panela que está sendo criada no São Paulo está dificultando o Diniz. Porque vamos lá. O Daniel Alves não tem que jogar no meio, filho. Porque o Juan Fran é muito lento. Pro esquema do Diniz, não pode ter o Juan Fran, porra. Tem que ter um jogador mais rápido pela lateral. Mesmo com a idade avançada, o Daniel Alves é muito mais rápido, porque o Juan Fran nunca foi rápido. O outro lateral, o Reinaldo, tá mal. No terceiro gol, acho que no gol o terceiro gol do Mirassol, o Reinaldo voltou andando, filho. Andando. Por que, na minha visão, por que botar Pablo e Pato junto? Quem saiu foi o Antony. Era um cara que jogava completamente diferente. E o esquema que joga o São Paulo, na boa, eu não consigo ver o Pablo e o Pato junto. O Pato acaba produzindo muito pouco. O Pablo acabou fazendo gol. Eu, particularmente, eu boto o Pablo, eu não boto o Pato. Minha visão. Então tem algumas coisas dentro do São Paulo que me levam a crer que o Diniz acaba montando o time por causa de uma forçação de barra, parceiro. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. E como o Diniz acabou chegando lá com a chancela muito grande quando o Daniel Alves falou, eu sinto que ele fica meio que pisando em ovos. Porque a escalação ideal do São Paulo não é essa. Pro estilo de jogo que o Diniz gosta, não é essa. Então, o São Paulo decepciona sim. O esquema do Diniz proporciona criar muitas oportunidades de gol.
E o São Paulo criou muitas oportunidades de gol. Agora, não é ele que coloca o pé para fazer o gol. Ah, Magalhães, mas é ele que escala. Concordo, é ele que escala. Mas aí é o meu ponto. Esta panela de alguns jogadores dentro do São Paulo está atrapalhando o São Paulo. Está atrapalhando o São Paulo. O São Paulo, com esse esquema, pode ir muito longe, mas não com alguns jogadores que estão em campo. Eu te digo três. Juan Fran, Daniel Alves e o Reinaldo não tá dando. Pato ou Pablo. Aí você pega. Tem uma panela aí. A gente sabe que Reinaldo, Daniel Alves, faz uma panelinha. Aí puxa o Juan Fran pra cá. Aí tem o Pato. Olha os jogadores que eu falei. Tudo cascudo. Tudo cascudo. Abre o olho, São Paulo. Abre o olho, São Paulo. É uma pena o que aconteceu. Agora, parabéns para quem se classificou. Um abraço, tamo junto, até mais. Fui.